Eu sei que muitos imigrantes não têm acesso e às vezes nem gostam da palavra investimento. Acham que é muito difícil, acham que não tem dinheiro, acham que ganha pouco, que não tem tempo, mas deixa eu te contar um segredinho. Em 1993, nos Estados Unidos, foi criado um modelo de investimento, um investimento chamado ETF. No bom português, ETF. E de escola, T de tatu e F de faca. Eles foram criados para democratizar os investimentos, para ajudar aquelas pessoas, talvez como você, que não tem muito acesso à educação financeira, que tem medo de comprar ações, que não sabe se a ação vai cair, vai subir, que acha que bolsa de valores é cassino. Verena, me explica com um pouco mais de detalhes. O que seria um ETF? Imagine que o ETF é um pacote de laranja. Imagine, seria melhor para você e mais barato comprar laranjas individuais no mercado ou comprar aquele pacote que sempre está na promoção? É exatamente isso que eu acho que o ETF é no mercado de investimento. Ele engloba várias empresas dentro de um pacote e tira a sua necessidade de você ter que analisar e investir nessas empresas. E é sobre ele que eu vou falar agora nesse vídeo. Mas antes de continuar, vai logo dando aquele seu pagamento pro vídeo top que eu fiz para você. Clica aqui no gostei e outra, não esquece de me seguir aqui no Instagram, de me acompanhar, sabe por quê? Toda semana tem vídeos novos nesse canal e eu quero que você fique rico na América. E não é só vendo um vídeo no YouTube que você vai construir o seu verão, ou melhor, a sua aposentadoria. Então, clica no sininho aqui abaixo, me segue e assiste meus vídeos novos. Então, se a busca por renda passiva em dólares é o seu maior desejo, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar. Os ETFs são negociados na Bolsa de Valores de Nova York como se fosse uma ação, igual uma ação da Amazon, do Facebook, da Tesla. Só que a diferença é que você não precisa comprar ações individuais para completar o seu pacote. Porque o ETF, ele já vende o pacote pronto para você, como eu te expliquei no início do vídeo. Em vez de você gastar $400 para comprar uma ação da Netflix, 200 para comprar uma ação da Amazon e assim gastar até 20 ou 30 mil dólares comprando ações individuais, você pode comprar um pacote de ações por somente $400 ou até um valor muito menor do que esse. E a vantagem dos ETFs é justamente essa. Ele te entrega diversificação por um preço muito mais em conta. Para você ter uma noção, comprando um ETF que lastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você diminui o seu risco, porque se uma empresa vai bem, a outra vai mal e o rendimento dele médio sempre cresce no decorrer dos anos. Lógico que se você olhar no curto prazo, numa crise do Covid, numa crise subprime, é lógico que o mercado cai, porque por conta de uma recessão, um problema econômico. Mas se você olhar no longo prazo, em 15, 20, 30 anos, todas essas ações e ETFs crescem em sua maioria no longo prazo. E para facilitar a sua vida, no vídeo de hoje eu vou te dar os 5 top ETF, para você dar aquele start com o pé direito e não só ter uma carteira diversificada, como ir na direção certa. O primeiro ETF para a gente abrir com chave de ouro é o meu queridinho, aliás, não é só meu não, ele é queridinho de um dos gênios de Wall Street, Warren Buffett. É o VOO. É um ETF que ele lastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, mais diversificação do que isso não existe. Só para você ter uma noção, perguntaram a Warren Buffett se ele pudesse fazer somente um investimento onde ele colocaria toda a sua fortuna. Ele disse que ele deixaria toda a sua fortuna no ETF que lastreia o SP500. Ou seja, Rico na América, se você não entende muito de finanças, se você está confuso, se você não tem tempo para analisar empresas, o sobe e desce, se você não entende muito do business da Amazon, do Facebook, se você não tem nenhuma empresa queridinha e principalmente se você tem um problema grave aqui na América, que é a falta de tempo. Você não tem tempo para pesquisar as melhores empresas, você não tem tempo para administrar essa carteira com todas essas empresas. E outra, você tem um trabalho comum, família e filhos. Se esse é o seu caso, os ETFs serão sua melhor opção. O segundo ETF que está na lista dos meus queridinhos é o DVY. Basicamente, ele investe em empresas perenes. Então, se você é uma pessoa conservadora, que gosta de investir naquilo que dá certo, sem ter erro, vai de DVY. Sabe por quê? Ele coloca empresas dentro do seu fundo, empresas perenes, que já foram consolidadas no mercado e que pagam dividendos constantes e regulares. Então, se esse é o seu propósito e você está começando agora e você tem medo de investir naquelas empresas que talvez
possam te dar prejuízos, o DVY pode te ajudar. Os seus principais setores são utilities, que são o quê? Conta de luz, água, internet, consumo e mercado financeiro. Rico na América, o DVY, ele se constitui basicamente de empresas que a gente paga os boletinhos todos os meses, que é o quê? Bancos, mercado financeiro e o quê? Conta de luz, água, telefone. Então, ou seja, não tem erro. Até em momentos de crise, vai ser muito difícil esse ETF despencar ao ponto de você perder 80% a 90% do seu capital. O terceiro ETF é para aquelas pessoas mais arrojadas, que gostam de investir, mas querem retornos altos. Porém, não quero que vocês se esqueçam que tudo está correlacionado. Quanto mais retorno, maior é o risco. Quanto menor o retorno, menor o risco. Então, esse ETF que eu vou falar agora é somente para você que quer tomar risco de forma consciente, sabendo que da mesma forma que ele pode te dar muito lucro, ele também pode te dar prejuízos em momentos de recessão. O nome desse ETF é SLYV. Anota aí. Esse ETF basicamente investe nas 600 ações Small Caps da Dow Jones. Eu sei que você deve estar pensando, mas o que são Small Caps? Estou confuso. Small Caps são empresas pequenas e novas no mercado. Exatamente por isso que elas podem explodir, como elas podem falir. Se você olhar principalmente a porcentagem de empresas pequenas e startups que falem nos Estados Unidos, você pode ficar um pouco desconfortável em investir nesse tipo de ETF. Mas voltando, você tem que pensar que o Facebook, a Apple e o próprio Google já foram small caps no passado. Mas eu não quero que você também imagine que exatamente por estar investindo em small caps, todas elas vão se transformar nessas grandes empresas. Não! A porcentagem dessas empresas small caps que chegam no topo é uma porcentagem mínima. E justamente por isso que esse tipo de ETF oferece retornos altos, porque o risco também está atrelado ao retorno. Esse tipo de ETF é para você que sempre me manda uma mensagem no Instagram perguntando: ah, Verena, se eu tivesse investido no Google há 10, 15 anos atrás. Ah, Verena, se eu tivesse investido na Amazon, no Facebook, na Tesla. Pois é, Rico na América. A solução para você que tem esse tipo de sentimento é focar em investir em algumas ações small caps. Mas voltando, eu não aconselho você colocar uma boa parte do seu dinheiro lá. Porque, como ela sobe, cresce e se multiplica, ela também pode descer e levar o seu patrimônio junto com você. Então, se você está perto de se aposentar, talvez small caps não seja uma boa opção. Em quarto lugar, eu quero falar de um ETF que ele investe em mercados internacionais. O nome dele é VWO. Exatamente isso. Esse ETF é para investidores que querem investir em países como a China, América do Sul e outros países que compõem o mercado internacional. Às vezes você pensa, ah não, eu quero diversificar ainda mais. Sabe por quê? Porque eu acredito na China. Eu acho que a China vai passar os Estados Unidos, eu acho que ela vai ser a primeira potência mundial, eu acho que a China vai continuar crescendo e se multiplicando. Talvez o VWU seja um bom ETF para você. Porque o maior peso dele, sim, é a China. Mas ele também tem países como o Brasil, Chile e outros países que compõem o mercado internacional. Então, se esse é o seu caso e você quer diversificar e não ficar somente em empresas americanas, o VWU pode ser essa opção. O quinto e último é um ETF que eu sei que vocês vão amar, porque eu sei que a maioria de vocês gostam de investir em imóveis. É aquele multifamily, Verena, eu quero receber aluguéis. É isso que eu quero. Então, guarda aí esse nominho maravilhoso. O nome dele é VNQ. Ele é um ETF que ele lastreia o mercado imobiliário americano. Ele é focado em longo prazo e em geração de renda. Basicamente, é quase a mesma coisa de comprar um imóvel. Só que você não precisa disponibilizar daquela quantidade de dinheiro e não ter a diversificação que o VNQ vai te proporcionar. O VNQ vai lastrear o mercado imobiliário americano e vai te trazer esse rendimento. Eu particularmente acredito que o VNQ é uma boa aposta para aqueles que querem valorização no longo período. Sabe por quê? Mesmo após a pandemia, muitas empresas estarem convidando seus funcionários para votarem para as sedes das empresas, ainda tem uma grande defasagem no setor imobiliário por conta da pandemia. Ou seja, o setor imobiliário nos Estados Unidos ainda não se recuperou, principalmente se tratando do setor de offices, que são o quê? Escritórios, como esses que você vê em Nova York, nesses grandes prédios, como o World Trade Center, Chicago, entre outras grandes cidades. Inclusive, boa parte desses prédios continuam vazios. Por quê? Porque as empresas não conseguiram que a grande maioria dos seus funcionários voltassem para casa.
Então, eu enxergo esse ETF como uma grande oportunidade para você que quer investir e esperar. Porque não imagine que esse retorno vai ser em 1, 2 anos. Possa ser que demore 3, 4 ou até 10 anos. Então você tem que investir literalmente focando no longo prazo, imaginando que você vai ter que esperar a recuperação completa do mercado imobiliário para você ter o retorno esperado nesses investimentos. Então, Rico na América, para concluir, o que eu quero que fique no seu coração é: ETF é uma forma segura, prática de você diversificar seus investimentos sem gastar muito dinheiro, perder tempo analisando investimentos, sendo que essa não é sua realidade. Talvez seja a minha, que trabalho com isso, que faço vídeos no YouTube para isso, mas no seu dia a dia não vai ser sua realidade. Você tem outra profissão, você tem sua empresa, seu negócio, seu filho, sua esposa. Você não vai estar 24 horas focado em comprar e vender empresas. Então, se esse é o seu caso, os ETFs podem ser os seus queridinhos. E outra, não fique triste não, sabe por quê? No longo prazo, eles também trazem um retorno muito positivo e podem, inclusive, te enriquecer, trazendo não só oportunidades de investimento, como também você pode se aposentar vivendo de dividendos, pois boa parte desses ETFs que eu falei hoje, eles pagam dividendos. Então, acalma o seu coração, porque sim, existem ETFs que também pagam dividendos. E outra, não deixa de me seguir nas redes e me segue no meu Instagram, chamado Verena Oficial. Sabe por quê? Porque lá tem conteúdos rápidos, interessantes, que você vai gostar para você continuar crescendo no mundo financeiro e o principal, aprender a multiplicar seus dólares para viver de renda nos Estados Unidos da América. Te vejo no próximo vídeo.